Eu tenho trazido aqui algumas pregações onde o Senhor tem nos dirigido para alguns temas e há uns dias já eu tenho meditado num tema que é agradar a Deus. O pastor agora há pouco ele falou aqui sobre agradar a Deus, como ser amigo de Deus, como conhecer verdadeiramente a Deus como Deus nos conhece. Porque Deus nos conhece, desde o ventre da nossa mãe ainda disforme, diz a palavra de Deus, Deus já nos conhecia. Então hoje nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. O estudo é um pouco longo, mas eu vou procurar ser bem breve, porque o nosso tempo não é muito longo. Então eu vou procurar ser bem breve e vou procurar deixar na ação do Espírito, amém? Senhor Deus e Pai, estamos aqui porque aprove ao Senhor. Já louvamos, já exaltamos e engrandecemos o Teu nome, Deus. Já sentimos a Tua presença com Teu Santo Espírito nesse lugar, aonde, Senhor, o Senhor já usou a vida dos ministros de louvores para entoar louvores a Ti e tornar esse lugar santo, Pai. Porque aqui está o Senhor, o lugar que pisamos é santo porque aqui tem a presença de Deus. Pai querido, usa o Teu servo, Pai, porque sou pecador, sou pobre, sou nu e sou fraco. Mas o Senhor me torna forte e o sangue do Teu Filho me purifica de todo pecado, Deus. Te peço perdão, como já pedi em minhas orações, Deus, e clamo ao Senhor para que use a minha vida, Pai, com poder e graça, para levar a Tua palavra até a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluias. Deus ama a todos nós, amém? Com certeza, Deus ama, porque se assim não fosse, não teria dado o Seu Filho unigênito naquela cruz, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Deus ama a todos e deseja ter um relacionamento com todos, um relacionamento íntimo. Se os irmãos puderem ver lá nos Salmos 73, 28, diz assim: mas para mim bom é estar perto de Deus. Mas para mim bom é estar perto de Deus. Deus não se aproxima do pecado. Deus não se agrada do pecado. Mas Deus ama a seus filhos. Então Deus nos quer próximo dele. Deus nos quer amigo dele. Deus quer que nós conheçamos a ele assim como ele nos conhece. Portanto, nós não podemos conhecer a Deus se primeiramente, como o nosso pastor fala muito, prega muito sobre isso, conhecer a sua palavra. Porque através da palavra de Deus nós vamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, meditando na palavra. Eu estou procurando meditar na palavra dentro dos meus limites, lógico, dentro do tempo que eu tenho, mas eu tenho entendido pelas ministrações que o pastor tem feito aqui que para Deus tem que ser em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não o trabalho em primeiro lugar. Para Deus tem que ser em primeiro lugar. Então eu preciso me policiar para colocar sempre Deus em primeiro lugar. Meditar mais na palavra para me aproximar mais de Deus. Então ninguém conhece a Deus, ninguém consegue conhecer a Deus se não tiver intimidade com Ele. E se não estudar a palavra de Deus. Devemos fazer, como diz lá em Salmos 119, 11, que fala assim, ó: guardei no coração a Tua palavra, para não pecar contra Ti. Por quê? Porque na palavra de Deus nos ensina como nós devemos proceder para não pecar contra o Senhor e contra a Sua palavra. Porque muita gente imagina pecado, o pecado não é só como nós imaginamos. O pecado está nas mínimas coisas, até mesmo quando nós deixamos de falar com o irmão por um motivo fútil. Porque nós devemos amar a todos. Todos nós temos defeitos. Todos nós erramos, vamos continuar errando. E o nosso trabalho nessa terra é buscar conhecimento de Deus para nos afastarmos do pecado, nos aproximarmos de Deus. Uma vez um irmão, um presbítero, amigo nosso, que fez parte desse ministério, ele falou assim para mim que marcou. Ele falou, ó, quanto mais a gente se aproxima da luz, mais aparecem os defeitos. Aí ele usou como exemplo o cara que pinta a parede e passa a massa corrida. Ele traz a lâmpada bem próximo da massa para procurar onde estão os defeitos. Deus é luz, então quanto mais a gente se aproxima do Espírito Santo de Deus, mais nós enxergamos os nossos próprios defeitos. E quem convence as nossas vidas do pecado
Não é o homem, é o Espírito Santo. Então, quanto mais nós temos intimidade com Deus, com o Espírito Santo, mais nós vamos nos afastar do pecado e mais nós vamos agradar a Deus e mais nós vamos conhecer a Deus. Amém? Um dos principais propósitos da palavra do Senhor é transformar vidas, se não o maior propósito. Em Hebreus 4:12 fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu lembro quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, há 20 e tantos anos atrás, acho que uns 21 anos atrás, que eu tinha muita curiosidade de conhecer uma igreja evangélica. E o meu filho mais velho foi o primeiro a vir para a igreja. E eu comecei a trazer ele para culto de jovens e o pastor me convidava para entrar, eu não entrava. E eu não conseguia entrar, simplesmente não conseguia. E o dia que eu entrei a primeira vez, para mim foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque parecia não, certeza absoluta, que a palavra falava comigo. Era Deus falando comigo. Então, a palavra de Deus, ela penetra na nossa vida. Parece que entra na nossa alma, entra nos nossos ossos e fala conosco. Mas, para isso acontecer, como eu falei agora há pouco aqui, não é por força nem por violência. Tem muita gente que quando entra na casa do Senhor, entra fechado. E Deus não arromba, o inimigo arromba, destrói, quebra. Deus, ele bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, cearei convosco. Então, quando nós entramos na casa do Senhor já preparado, já oramos, já salmodiamos, já cantamos louvores ao nosso Deus, já estamos com o nosso coração preparado, a palavra do Senhor entra. Ela entra por juntas, medulas, ela faz tudo o que precisa ser feito para que possamos receber a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é viva. Quando conhecemos a Bíblia, nós vamos pouco a pouco conhecendo a Deus e conhecendo o que Deus tem para nós, para cada um de nós. Porque o que Deus tem para cada vida que Ele escolhe, que Ele separa com todo carinho, é diferente o que Ele tem para mim, o que Ele tem para o pastor, o que Ele tem para o Abner, o que Ele tem para o Pedro, o que Ele tem para todos nós, para a Ana, é diferente. Para cada um de nós a bênção separada é diferente. Parece até quando a gente faz uma encomenda pela internet, que mistura lá no correio milhões e milhões de encomendas, mas cada uma daquela encomenda tem o seu nome. Então a nossa bênção, ela está separada lá nos céus, cada uma das encomendas com o nosso nome. Mas para isso a gente precisa ter colocado o endereço correto. Não é isso? Se eu não tiver na minha casa preparado para receber aquilo que eu comprei, aquilo que eu preparei para receber, eu não vou receber, concorda? Para isso eu preciso estar preparado. Mesmo quando circunstâncias não são favoráveis, pela palavra de Deus é que nós vamos ter mais conhecimento com Deus e nos aproximar de Deus. Agora, como nós podemos conseguir isso? O pastor falou aqui esses dias, nós temos falado muito sobre isso. Oração, jejum, consagração. A gente tem o nosso grupo, graças a Deus, uma estratégia bendita. Toda vez que eu falo desse grupo, eu me emociono, pastor. E eu tenho procurado não orar a Deus pelos propósitos que a gente tem colocado, entre outras coisas. E estou orando ao Senhor para que prepare para mim um momento especial para essa oração. E eu tenho experimentado algumas coisas durante a oração sobrenatural. Por quê? Porque eu estou me desligando de tudo. Quem convive comigo na minha intimidade sabe como que é a minha vida, como está sendo algumas coisas, eu converso com o meu pastor. E Deus tem exigido de mim, já com a idade que eu tenho, de 58 anos, mais do que exigia do que quando eu tinha 30 anos. Isso eu falo na vida profissional, tá?
Mas Deus tem me dado muita graça, muita, muita. Eu ouvi uma vez de um companheiro de trabalho, na brincadeira, mas ele falou de que eu era uma pessoa ultrapassada, profissionalmente falando. Porque, devido a não estar atualizado com tecnologia, enfim. E quando caiu tudo na minha mão para ser feito, eu entendi que eu não estava ultrapassado, porque Deus é Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. E Deus é Deus. Qualquer dia eu vou ter oportunidade aqui, pastor, de testemunhar cada sobrenatural na minha vida. Se Deus quiser, Deus vai preparar um dia para testemunhar, mas não vai ser hoje. Para os irmãos entenderem que não sou longe de mim, melhor do que ninguém, jamais. Não é isso. Todos nós somos iguais perante Deus. Eu fui militar, eu entendi no militarismo o que é ser igual. Porque quando a gente chega para servir, quem serviu sabe disso, o Abner sabe. A gente chega lá tudo com nome, com sobrenome, com manias, com jeitos, trejeitos. E eu lembro que um capitão falou assim para nós, né? Passa na frente daquele espelho e olha para você, o jeito que você é hoje, pela última vez. Porque hoje você vai morrer e amanhã você vai ser outra pessoa. Ali eu acho que eu já comecei a conhecer o que seria a minha vida com Deus. Porque no outro dia eu já estava com o cabelo totalmente cortado, vestindo uma roupa igual a todo mundo e eu tinha um número. Então eu comecei tendo um número, era do 1 até o 120, até o 122, eu era o número 51. Deus que me perdoe. Mas amém. O que eu quero dizer com isso? Que para Deus é a mesma coisa. Quando a gente chega no reino de Deus, a gente chega cheio de manias, a gente chega na casa do Senhor, a gente chega cheio de trejeitos, cheio de palavras, de sotaques, e Deus vai moldando devagarinho, devagarinho, vai cortando o cabelo, vai trocando a roupa, vai trocando a maneira de falar, vai trocando. O Abner serviu, sabe como é que é isso, né, Abner? Então, assim, a gente tem aqueles que não se adequam e ou vai para a cadeia, né, Abner? Ou continua apanhando até se adequar, apanhando no bom sentido, lógico. No reino de Deus, a gente apanha? Com certeza. A gente é um diamante bruto a ser lapidado nas mãos do Senhor. Então o Senhor não manda provas maiores do que nós conseguimos suportar. E se for maior do que a gente consegue suportar, Ele segura junto conosco, para que nós possamos passar essas provas. Então Jesus sabia que seus discípulos nunca compreenderiam plenamente o seu exemplo de oração. Exatamente por isso, Ele nos deu um modelo de oração. Ele falou que quando nós fôssemos orar, nós fôssemos para o secreto do nosso quarto ou do nosso ambiente e falasse com Deus. E ele não só falou, ele deixou um exemplo. Porque se nós vermos na palavra de Deus, em Mateus 6, 5, 6, ele fala assim: quando vós orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. E então seu pai que vê no secreto o recompensará. Essa palavra, quando eu li ela a primeira vez, há muitos anos atrás, quando eu assisti uma pregação de um pastor, e depois eu fui meditar nessa palavra, eu entendi o que Deus queria dizer. Porque, lembra quando Jesus falou do sepulcro caiado? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, um amigo, sobre isso. A gente vai aí em cemitérios de luxo, a gente vê cada túmulo maravilhoso, às vezes até mais bonito do que uma casa. Mas abre ele por dentro e vê o que tem lá, é morte. É horrível. Então, pessoas que usam de hipocrisia, às vezes de vestimentas diferentes, de artimanhas, artefatos, para mostrar que Deus está nele, esquece. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele era o menor dos menores, não era belo, não era formoso, não era rico, ele não tinha nada de especial. A única coisa que ele tinha de especial é que ele era o Filho de Deus. Já está bom, né? E nós? O que nós temos de especial?
é que nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Todos nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, deixamos de ser criaturas, criação, para sermos filhos de Deus. Bom, então nós estamos vendo aqui que nós precisamos orar e jejuar. Jesus retirava-se para orar, diferente de líderes religiosos da época. Jesus não orava para ser visto pelos homens, ele orava para estar na intimidade com Deus. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de Moisés que jejuou 40 dias, Esdras jejuou 3 dias, Elias jejuou 40 dias, Daniel e seus amigos jejuaram 21 dias, Paulo jejuou 3 dias, Jesus jejuou 40 dias. Muito bem. Quantos jejum nós temos que fazer, quantos dias? Isso é de cada um de nós. Às vezes eu me pego fazendo jejum meio inconsciente. No trabalho alguma coisa passa batido, quando eu vou ver já passou a hora do café, do almoço, do lanche. Mas não é só isso, não é ficar sem comer. A palavra de Deus é muito clara. Nós precisamos, além do jejum, dedicar esse tempo para Deus, meditar na palavra, orar ao Senhor. Então esse tempo, Jesus, quando ele jejuava, ele orava. Ele chorava aos pés do Senhor, ele clamava pelas nossas vidas, ele clamava por cada um dos discípulos, ele clamava ao Senhor para que abrisse os olhos dos discípulos. Então, Jesus nos deixou um exemplo bem forte sobre como ser amigo de Deus. Agora, tem um outro pormenor que o pastor falou agora há pouco, aqui antes dos dízimos das ofertas. Nós não conseguimos agradar o Senhor se nós não formos obedientes. Por mais que a gente jejue, por mais que a gente ore, por mais que a gente estude a palavra, a gente não consegue se a gente não for obediente ao Senhor. Disse Jesus, lá em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Porque eu desci do céu, agora em João 6,38, tá? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aí vem de novo Jesus nos dando exemplo de obediência. Tenho certeza absoluta, sem a menor sombra de dúvida, que em momento algum ele fez a vontade dele. E nós passamos 99,99% do nosso tempo fazendo a nossa vontade. E a gente dedica 0,01 para as coisas de Deus. Quando o pastor me comunicou para trazer a palavra, o pastor, sabendo da minha vida profissional, irmão, se não der dessa vez, não tem problema. Eu falei, basta, chega de eu ficar botando o meu trabalho em primeiro lugar. Eu sou um soldado de Deus, já pensou? A guerra está aí, eu preciso ir para o fronte e eu falo, agora eu não posso, estou ocupado. Quando um cliente entra em contato comigo, eu nunca na minha vida eu falei, eu estou ocupado, agora eu não posso. Quem é mais importante para mim? Tenho certeza que Deus tem me colocado em primeiro lugar. Já pensou o dia que eu orar para Deus, Deus fala, viu amigo, agora eu não posso, estou ocupado. Então, pastor, que Deus me dê forças para que eu não me pegue novamente em oportunidades que Deus me der. Que Deus me dê sabedoria. Amém. Temos muito a ganhar em sermos obedientes ao Senhor. O próprio Filho foi obediente até a morte. Quanto mais somos obedientes, mais somos amigos de Deus. E quanto mais amigos de Deus, mais nós temos vontade de fazer a sua vontade. Agora, não basta só isso. Porque toda vez que a gente faz a vontade do Senhor, o Senhor, fazendo ou não nós a vontade de Deus, Deus é Pai, Ele vem fazendo as nossas vontades, que fazem bem para nós. Ele não faz todas as nossas vontades, Ele é um bom Pai. Ele faz as vontades que vão fazer bem para a nossa alma. Tá? Agora, nós devemos sempre ser gratos a Deus. Isso é um mandamento que eu trago para a minha vida. Por qualquer coisa, eu agora já peguei até a mania, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, por tudo e em tudo eu dou graças. Gratidão não é, ou pelo menos não deveria ser,
Quando comemoramos a passagem de ano, isso é comum, né? Por um emprego novo, uma nova casa, um novo carro. Paulo diz sobre a situação do homem, sua falta de conhecer a Deus e ser agradecido. Lá em Romanos 1:21 ele fala assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Nossa, quanta qualidade, né? Egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingratos e ímpios. Romanos 1:21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Em Salmos 95:10, podemos perceber o quanto o coração do povo é ingrato. Durante 40 anos, Deus falando, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem os meus caminhos. Ter um coração grato muda tudo na nossa vida. Nós precisamos saber que Deus tem dado a oportunidade de desfrutar a vida. Quantas pessoas foram pegos de surpresa? Vamos usar como exemplo aqui o apresentador lá, Gugu Liberato, depois que conquistou tudo que um homem normal precisa conquistar, morando num lugar maravilhoso, um belo dia, um acidente doméstico, a vida dele foi levada. Eu tenho buscado todas as manhãs, quando eu acordo, eu abro a varanda do meu apartamento, olho para o lado de fora, agora tem alguns tucano passando na janela da minha varanda. Tucano, arara, passa voando, coisa mais linda do mundo. A gente acorda bem cedo, eu e a Selma. Aí eu olho e falo, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, segundo Samuel. A gratidão, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmos 107:1. Precisamos dar graças a Deus. Por isso a gratidão e o louvor caminham juntos. Pois quando louvamos ao Senhor, demonstramos a nossa gratidão, reconhecemos sua bondade. Sejamos gratos sempre, independente das circunstâncias, pois Ele sempre tem o melhor para nós. Irmãos, eu confesso para os irmãos, o pastor lembra quando eu fiquei um período afastado da igreja IEP de Indaiatuba, de todas as igrejas. Eu não conseguia ir em igreja nenhuma, eu fiquei 4 anos e alguns meses sem nenhuma igreja. Mas eu tinha o meu violão e tinha o meu teclado, e eu louvava ao Senhor em casa, estudava a palavra, e foi indo. Um dia eu vendi meu violão. Continuava com o meu teclado, louvando ao Senhor, foi indo. Um dia eu vendi meu teclado. Mas eu continuava estudando a palavra, foi indo. Um dia eu vi minha palavra embaixo de 4 livros de informática dentro de um armário. Aí eu falei, basta, Senhor. E graças a Deus, Deus ouviu minha oração. Eu pude voltar para a casa do Senhor, porque a casa do Senhor é importante, porque a gente é que nem uma brasa dentro de um braseiro. Afasta e a gente vai se apagar. Se tiver muito frio e juntar, pode pegar 10 seres humanos e colocar num lugar muito frio. Se colocar os 10 juntos, eles sobrevivem. Se deixar um só, ele morre em uma noite. Tá? Então, para isso é a casa de Deus, essa é a figura da casa de Deus. Deus não viu a casa dele, as cadeiras afastadas. Deus viu as nossas vidas juntas, nossas almas assim como um braseiro grande, acendendo um fogo enorme, um incenso, chegando até o Senhor. E é isso que Deus tem para a igreja dele, e logo nós vamos estar assim. Porque eu entendo que tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus. Amém, igreja? Ter um coração grato gera a amizade com o Senhor, a intimidade com Deus. Agradecer a Deus, vivendo em comunhão com todos. Quando experimentamos a amizade de Deus, ficamos tão animados que queremos compartilhar isso com todos, inclusive com os irmãos da mesma fé.
Quando a gente consegue se aproximar de Deus, porque não é fácil, a gente precisa ter muita disciplina espiritual, a gente começa a experimentar o espiritual de Deus, o sobrenatural de Deus, começa a conhecer melhor a Deus e Deus começa a revelar para as nossas vidas o que Ele tem para cada um de nós. Eu já experimentei isso na minha vida, no passado. Eu, Francisco, já experimentei muito o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, algumas pessoas até confundem. Não estou dizendo que não é, tá, irmãos? Orar em línguas, profetizar. Muita gente pensa que é isso, não é. Sabe o que eu já experimentei sobrenatural de Deus? De Deus me tirar de dentro da minha casa para ir na casa de uma pessoa, orar e aquela pessoa ficar curada. Isso é sobrenatural de Deus. É eu passar na rua, parar meu carro, uma pessoa vir, o senhor me arruma R$10 e o Espírito Santo de Deus fala assim, desce e ora por ele. Você parar o carro no meio da rua, descer e começar a orar por ele. Quando eu fechei os olhos, eu contei isso para o pastor no meio de uma praça. Aqui em Indaiatuba, eu fechei os olhos orando, eu cheguei a suar. Quando eu abri os olhos, tinha mais de 10 em volta pedindo oração. Olha como o povo está carente. Então isso é sobrenatural de Deus. Então agora isso acontece na minha vida, se eu estiver ocupado com o meu trabalho, não estou dizendo que eu não tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, mas há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. A gente precisa saber que Deus tem tempo. Se eu tiver o meu tempo para Deus, Deus para a terra, Deus parou a terra, está na palavra de Deus. Isso já foi comprovado cientificamente, pastor. Fizeram um estudo na Antártida, lá com aquele negócio do gelo, que eu gosto muito de ciências, e eles comprovaram de que está faltando um dia. Está faltando um dia. Já fizeram vários testes, está faltando um dia. Esse dia a Bíblia fala, eles ainda falaram, tem só uma explicação. A Bíblia fala que Deus parou o sol por causa de uma batalha. Isso é bíblico, não é, pastor? Então, Deus faz. Ele faz, mas para Ele fazer, nós precisamos estar nele e Ele em nós. Agradar a Deus, viver em comunhão com todos. Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele nos deixou um exemplo muito grande. Quanto maior for a nossa intimidade com Ele, iremos mais próximos e intencionais com relação às pessoas. Jesus era relacional. Ele tinha relações próximas com as pessoas. Ele buscava essa relação com todos. E todos buscavam a Ele. Por quê? Porque Ele estava pronto para ter essa relação. Eu não posso me relacionar só com as pessoas que eu me agrado. Eu tenho que me relacionar com todos que precisam de uma oração. Então não é mais o Francisco, concorda? A gente não fala que quando a gente batiza, a gente desce as águas, morre o velho homem e nasce o novo? Espera aí. O velho homem está debaixo dos pés ou ele está aqui? Ele está mandando em mim para eu falar só com quem eu me agrado? Não, eu tenho que amar todos de igual forma, porque é fácil. Daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte. Está aqui, chegamos. 1 João 4,20 fala assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, olha o que a palavra fala, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Agora, como que eu posso amar um irmão apontando o dedo, achando defeito, achando isso, achando aquilo? Fica difícil, né? Porque defeito todos nós temos. O apóstolo Paulo nos dá mais um exemplo. Lá em carta aos Efésios 2,19, fala assim, portanto, vós já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. O que ele quis dizer com isso? Já não havia mais diferença. Os irmãos lembram daquela passagem na Bíblia, quando a mulher vem e pede para Jesus uma graça, e Jesus fala que não é lícito, aí ela fala, mas até mesmo os cães, os cachorrinhos, os filhotes, comem daquilo que cai da mesa. Ela se colocou menor dos menores. Aí Jesus olha para ela com infinito. Jesus já sabia o que ela ia falar, lógico e evidente. Jesus já sabia muito antes dela nascer, lógico e evidente. Mas aquilo ali precisava acontecer para que a gente tivesse esse testemunho na palavra de que a graça de Deus seria estendida para todos. Não existe diferença. Maior, menor, rico, pobre, bonito, feio, inteligente, burro, nada. Talentoso, sem talento, espera aí.
é para todos. É essa que é a essência de Deus. Portanto, já não são estrangeiros, somos nós. Nós somos estrangeiros. Nenhum de nós é israelita. Nenhum de nós tem o DNA. Jesus nos deixou essa orientação clara, que todos sejamos um no Senhor. Lembra da videira? Para estar enxertados na videira? Mesma unidade, mesmo compromisso, mesma vida, mesma intimidade. Ai que bom, pastor, uma vida em comunidade, para que todos sejam um. Aí ele coloca assim: Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Irmãos, são pequenos exemplos de como nós podemos ter a amizade de Deus, conhecer o nosso Deus. Espero que eu tenha conseguido passar aquilo que Deus me passou, alguns estudos que eu venho fazendo. E eu estou buscando a graça do devocional, tenho observado muito o pastor falar nesse devocional. Eu preciso fazer o meu devocional também, porque Deus me entregou os talentos, eu tenho usado os talentos que Deus me deu, tenho louvado Ele aqui, mas não são só esses talentos. Não é só o de louvar com microfone, nada disso. Os talentos, verdadeiro talento que Deus espera de nós é amar. A todos um amor incondicional. Independente se gosta, se não gosta, se agrada, se desagrada. Amar a tal ponto de quando nós formos orar pela pessoa, a pessoa ser curada. Porque se não existir esse amor, Cristo não está em nós. E se Ele não está em nós, o Espírito Santo não está em nós. Se o Espírito Santo não está em nós, não vai curar ninguém. A gente precisa, quando abrir a boca para falar de Deus para alguma pessoa, essa pessoa tem que ser impactada pela nossa amizade, pelo nosso amor. Mas esse amor humano, ele não vai impactar ninguém. O amor de Deus impacta, porque eu fui impactado pelo amor de Deus. Porque quando eu cheguei na igreja cheio de mania, cheio de defeito, que eu ainda tenho defeitos para serem corrigidos, e são muitos, eu recebi o amor da igreja de tal maneira que me constrangiu, e me constrange até hoje. Eu chego aqui, eu vejo os sorrisos da Rosana me cumprimentando, eu fico imaginando a vida de uma esposa de pastor. Oh, Deus te abençoe grandemente. Eu nunca vi essa moça de rosto fechado, é sempre sorrindo, amando. Eu falo para a Selma, como a Rô é amorosa, cara. Então esse amor constrange a nossa vida, constrange. Constrange ao ponto da gente querer dar esse amor para outras pessoas. Isso é a obra de Deus. Porque defeito, irmãos, todos nós vamos ter sempre. Deus vai tirando esses defeitos à medida que nós formos nos aproximando da luz. Agora, se nós nos afastarmos da palavra de Deus, nos afastarmos da igreja, nos afastarmos do que Deus tem para nós, a gente começa a se afastar da luz, começa a já não enxergar mais os defeitos, os pecados já não começam a incomodar mais, começa a ser já coisa normal, coisa corriqueira. Aí uma coisa que passa na televisão a gente já acha normal, como muita gente. Eu fiquei horrorizado o dia que eu fui a última vez no Rio de Janeiro, porque eu estou longe de lá há 22 anos. Aquilo para mim não é mais normal. Eu chego lá e eu vejo pessoas andando armadas na rua, meninos de 10, 12 anos com armas pesadas, e as pessoas na rua, para mim aquilo é a coisa mais horrorosa do mundo. Por quê? Porque eu não estou mais lá. Então nós não podemos mais estar nesse mundo, a gente não pode achar normal mais o que está nesse mundo. Não é normal para nós, não pode ser. Então quando eu me afastei da igreja, por isso que eu falei para os irmãos desses 4 anos, se eu continuasse do jeito que eu estava, com certeza eu já estaria fazendo coisas muito ruins. Não ao ponto lógico, né? Mas eu deixaria de fazer a vontade de Deus, né? Então assim, sou pecador, tenho certeza que enquanto eu estiver nessa carne, cometerei pecados, mas o Espírito Santo de Deus me dê graça para que a gente consiga melhorar diariamente, que possamos ser melhores, nos aproximar de Deus, estudar a palavra, orar ao Senhor, jejuar, consagrar, amar a vida de todos, independente de qualquer outra coisa, estarmos em comunhão, como o pastor sempre afirma aqui, que nós precisamos estar em comunhão, porque senão a brasa apaga. Amém, irmãos? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Peço perdão se eu estendi um pouco, mas precisava ser falado.
E nós vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê graça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu és fiel, bendito, eterno. Eterno é o Senhor, bendita é a Tua vontade sobre as nossas vidas. Querido Deus, eterno Pai, eu clamo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a todos que estão em casa, Deus, assistindo a essa transmissão, a todos que estão aqui na Tua igreja, Pai, que a Tua palavra possa penetrar, Pai, no nosso íntimo, fazer as transformações que precisam ser feitas nas nossas vidas, que nós possamos Te servir com excelência, que nós possamos buscar em oração, jejum, consagração, aprender mais de Ti, nos aproximar de Ti, Deus, e sermos, Pai, Teus discípulos, sermos cristãos, como diz a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro a Ti e Te agradeço por tudo e em tudo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém, Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor.